Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma dinâmica com a tesoura que eu comecei no quadro anterior do Didática com a Jana. Esse é um quadro que é uma série que eu trouxe exatamente porque quando a gente começa a fazer magistério, pedagogia, a gente tem a impressão que lá no magistério, na pedagogia, nós vamos ter acesso a como que as coisas funcionam. Então, por exemplo, quando eu comecei o magistério, eu já até expliquei no anterior, mas vale explicar novamente, porque tem pessoas que não viram o vídeo anterior, né, gente? Então, enquanto eu arrumo, eu vou explicando para não perder muito tempo. Assim que o controlador me deixar aqui arrumar. Tá um pouco lento hoje o computador. Mas qual que era a impressão que eu tinha quando eu comecei o magistério? Que tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Então, sinônimos, antônimos, alfabeto, ordem alfabética, frações. Eu achei que tudo seria revisado. Então, quando eu tive aulas, por exemplo, de metodologia da língua portuguesa, eu achei que eu iria ter uma revisão daquilo que eu aprendi, mas com enfoque assim no ser professor, né? Então, enquanto professor, o que que eu preciso saber além daquilo? Porque eu preciso revisar para ver se eu sei direitinho e também preciso entender, enquanto profissional, qual que é meu papel em relação àquele conteúdo, né? Então, por exemplo, fração. Na minha cabeça, né? Eu precisaria revisar, né, o que que é fração, como que ela funciona, como que eu ensino, quais são os passos do ensinar, para depois eu poder ensinar isso para o aluno, né? Como que eu faço para ensinar isso para o aluno? Qual que é o procedimento? Qual que é o protocolo de ensino disso? Então, eu não tive isso lá no meu magistério, eu estou trazendo aqui para vocês no YouTube com toda a carga de experiência aí que atualmente eu carrego, né? Tendo lecionado idiomas, tendo sido polivalente, tendo lecionado língua portuguesa desde o infantil até o cursinho, então eu trago para vocês aí todo esse conhecimento. A gente está começando bem de baixo, então eu fiz uma aula piloto com os sinônimos, e agora a gente está trabalhando com a tesoura, porque é um dos itens mais importantes aí do material escolar da criança e nem sempre a gente utiliza como deveria. Aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Sempre o vídeo, gente, nunca atividades, porque a gente não quer aquelas professoras sanguessugas, né? Com as pessoas que podem se beneficiar aí da informação. O vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a dinâmica da tesoura que eu comecei no vídeo anterior, do Didática com a Jana, que é o nome do quadro, como usar a tesoura. Então, lá eu sugeri para vocês, quem não assistiu pode assistir, eu vou deixar o vídeo, o link no final, tá? A sugestão foi fazer o nome da criança em letras gordinhas, em uma folha dobrada ao meio, aqui está o meu nome, ó, de não tirar uma letra do lugar. E vai acontecer sempre de alguma criança fazer isso, porque eu lembro muito bem, como se fosse hoje, que lá no magistério que eu fiz, em 1990 e bola, tinha pessoas na nossa sala já, assim, adolescentes, que acabavam tirando e tinham que refazer o trabalho. Não tem problema refazer o trabalho, gente. É até saudável para a pessoa prestar mais atenção na segunda vez, né? Então, tem só tomar o cuidado de não recortar a ponto de a letra ficar soltinha, sabe? Tá vendo que o nome tá inteiro? Então, por exemplo, se eu tivesse recortado, deixa eu pegar aqui o A até o final, o N, vai? O N até o final, aqui, ó, podia pegar aqui a perninha e recortar, daí ele ia sair da peça. Então, isso não pode acontecer. Então, esse aqui é um treino de recorte com uma atividade dinâmica, e a proposta era fazer o nome, recortar e abrir, né? Porque ele abre, ó, abrir essa peça, olhar para ela aberta, né? Assim, eu olho para ela aberta. E daí eu vou ver o que que ela virou. O que será que o Janaína virou quando eu abro assim? Daí eu pedi na aula anterior para vocês fazerem com o nome de vocês e daí fazer a pintura dentro para poder mostrar para as outras pessoas o que que você imaginou ali dentro do seu nome.
Então, hoje eu trouxe o meu nome feito para que vocês possam ver o que que eu imaginei. Eu falei que para mim pareciam daqueles totens indígenas, né, de índio norte-americano. E daí eu fiz nessa pegada aí, vou mostrar para vocês como que ficou. Olha, é assim. Olha lá como que ficou. Tcharam! Eu não usei canetinha, ó, pode ver que eu não utilizei canetinha, porque ia vazar, né, do outro lado, se ela fosse hidrográfica. Então, eu utilizei apenas lápis de cor para poder fazer uma pintura que transparecesse o que eu achei que virou o meu nome. Depois disso, a gente ainda não acabou, gente. Embora seja uma dinâmica com a tesoura, a gente vai usar também cola nela. Eu vou pegar uma folha sulfite e eu vou colar esse material lá para dar um contraste, ó. A gente vai fazer uma aula também sobre a cola, tá? Porque a cola tem marcos de desenvolvimento acadêmico também. Mas a princípio eu vou passar em filetinhos para poder colar bem direitinho aqui na folha, com bastante cuidado, né? Nos cantinhos para não ficar solto. E nesse ponto você talvez até tenha que ajudar a criança, porque como a gente não é acomodado, nós somos super profissionais, nós vamos usar a cola líquida. Então vejam, eu passei um filetinho de cola no negócio e agora eu vou colar aqui na minha página artística do nome, né? Então, eu colei aqui, ó, a minha obra de arte. E daí a gente pode fazer enfeitinhos em volta. Vou pegar aqui o lápis enquanto eu converso com vocês e vou fazendo enfeitinhos em volta. Então, como a gente está falando aí de índios norte-americanos, eu já penso logo naquelas regiões, tudo bem que eles têm lá regiões muito frias, né? Mas eu já estou pensando naquelas regiões ali tipo Álamo, né? Que é perto do México, que tem uns cactos, sabe? Então me lembra aí aquele negócio bem pegada do Pica-Pau, quando ele ia pro Velho Oeste, né? Perto da Califórnia ali, que tem uns cactos, né? Um sol, urubuzinho em cima. Eu vou fazer aqui um cacto bem rapidinho, só para vocês verem como que fica. Que daí a criança completa, né? Algumas crianças o nome vai ficar maior, outras o nome vai ficar menor. Mas o importante é o nome estar lá, né, gente? Vou colocar um solzinho meio laranjado aqui em cima, só para dizer que tá bem sol, né? E daí a gente coloca também o nome em cima, para poder expor o trabalho para as outras pessoas, né? Então, olha aqui, ó. Bem rapidinho, que a gente está no vídeo, né? Eu fiz um chãozinho, um cacto. Eu poderia fazer um escorpiãozinho andando aqui, alguma coisa assim. Daí tem o solzinho no canto e meu nome, para poder fazer a exposição do meu totem, que é o que virou o meu nome, né? Então, isso cria aí um vínculo ainda maior da criança com o nome. Agora vamos falar disso nas séries, né? As faixas etárias. Pode ser trabalhado desde a educação infantil até o ensino fundamental, esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, nessa dinâmica. Mas claro que na educação infantil, as crianças mal sabem escrever o nome, às vezes. Então, nesse caso aí, a professora tem que fazer ela própria o nome da criança. E talvez até recortar, dependendo da faixa etária ali, da destreza da criança. E nesse caso do infantil, o foco não vai ser a tesoura, vai ser ela observar o que o nome dela virou. Então é questão da criatividade, né? Os professores, eles podem fazer esse trabalho com o nome das crianças para facilitar, porque às vezes a gente tem muitas crianças, você pode fazer isso no computador e depois só fazer o recorte ou dar para uma auxiliar recortar, enfim. E a criança, você pode espalhar o nome pela sala, a criança tem que identificar qual é o nome dela para pegar, abrir e ver o que que virou, né? O nome aberto aí. No fundamental, já dá para fazer com a tesoura desde o primeiro ano. Lógico que o primeiro e o segundo ano você vai ter que ter uma supervisão maior, então você fica mais próximo da criança, para ela poder ter mais segurança também. Então, se tiver alguma dúvida, você está ali perto. E terceiro ano em diante é super autônomo, né, gente? Ou deveria ser. Então, a criança errou, cortou a letrinha fora, começa de novo, né? Então, ela vai fazer ali a letrinha, né? Vai escrever o nome. Então, a partir do segundo ano, já dá para escrever o nome. Sozinho, né? Primeiro, às vezes, mas segundo já dá. Vai escrever o nome sozinho, vai recortar sozinho.
e daí vai ver sozinho o que que vai dar para poder fazer esse trabalho aqui, que ele é bem bacana aí para qualquer época do ano. A gente pode fazer de dinâmica de começo de ano, de meio de ano, de volta às aulas, né? Pode fazer também durante as aulas, né? Então, aquela sexta-feira tá meio morta, né? Não tenho muito o que dar, eu vou dar essa atividade do nome, que é uma coisa bem legal. E além disso, você pode olhar para mim e falar assim: mas eu queria fazer com os meus alunos, mas eu não sou muito boa de computador e também eu não desenho bem. Gente, não desenha bem, tudo tem uma solução, né? Que às vezes a pessoa não sabe fazer letra gordinha. E isso vale para os alunos também, aqueles lá de segundo ano que eu falei para vocês. Meu aluno não consegue fazer a letra gordinha. Para isso existem os stencils, né? Então, o stencil é uma coisa que eu sempre tive na minha sala de aula, numa caixinha. E quando eu precisava que o aluno fizesse letra gordinha, e ele não sabia, ele podia ir na caixinha, eles já sabiam disso. E pegar o stencil, que eu comprei numa loja de artesanato. O stencil são essas letras vazadas, a gente tem de vários formatos, né? Porque isso vai me ajudar se eu não tiver habilidade motora para fazer as letras gordinhas. E as crianças também, às vezes eu fazia estações de atividades e às vezes eu colocava letrinha lá. Tinha várias crianças que iam lá para poder traçar as letrinhas ali, fazer novas palavras, né? Para treinar a letra gordinha. Às vezes elas faziam até no stencil e depois tentavam copiar do lado a letra. Então, o stencil é um material aí para o acervo pedagógico bem útil. E que eu deixo de dica aí, porque todo professor tem que ter o seu próprio acervo, né, gente? Uma coisa são os materiais que a instituição oferece e a outra é o seu acervo particular, profissional. Então, um professor que realmente é profissional, ele sempre vai ter alguns materiais próprios dele, né? Você não vira aquele professor acomodado, né? Que acha que não tem autonomia, né? Na verdade, não é nem que acha, que não tem autonomia. É, então, o stencil vai resolver esse problema aí se você não tiver habilidade ou se seu aluno tiver dificuldade de fazer as letras gordinhas. Vamos ver o que mais eu tenho para falar para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, eu vou deixar aqui no finalzinho a aula anterior, que é o do uso da tesoura, e a aula piloto, que é de sinônimos e antônimos. E daí, você pode, se você não se inscreveu no meu canal lá no começo, você pode se aproveitar e se inscrever agora, porque a próxima aula do Didática com a Jana, a gente vai explorar o alfabeto do ponto de vista profissional. Então, parece muito simples o alfabeto, e realmente é, mas quando você está numa sala de aula para ensinar, tem algumas coisas que você precisa saber enquanto profissional para evitar de dar aquelas atividades que não causam avanço na criança, né? Então, o alfabeto é uma coisa que a gente precisa explorar sim e que o professor precisa reaprender, que é uma coisa que deveria ter sido feita lá na faculdade, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, eu estou aqui para poder ajudar você nessa tarefa, para você entender o que é o alfabeto, o que eu ensino sobre o alfabeto e como ele aparece na BNCC, com atividades práticas para você poder entender o que você faz com o aluno em sala de aula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Espero que o nome de vocês tenha ficado bem legal, para vocês poderem também mostrar para as crianças, né, como que ficou o nome de vocês na dinâmica com a tesoura. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidório.